Oi, gente, tudo bem? Hoje eu passei aqui rapidinho só para compartilhar com vocês uma ideia que eu tive de um livro que eu li que chama O Frio Pode Ser Quente, da Jandira Massuf. É um livro infantil, mas folheando e lendo algumas coisas, ela fala, apesar da abordagem ser para crianças, de alguma coisa que vale a pena a gente refletir, mesmo sendo adultos. Então, o tema da minha fala hoje é Mudando o Olhar, Tudo Muda. Então é o seguinte, pensando assim, na vida a gente tem tempos de bonança, tempo que tudo está bem, caminhando tranquilo, você está sem preocupações, e tempo de tempestades existenciais, como fala Augusto Cury. Então são tempos de dificuldades, um momento que você tem uma notícia que seja ruim, ou que te preocupa, ou uma doença, ou morte, ou desemprego, alguma coisa qualquer que te desestabilize. Então, nessa hora, a gente fica assim meio que assustado, mas sem saber o que vai fazer, e é sobre esse momento que eu estou querendo compartilhar com vocês. Então, nesse livro, tem um momento lá do livro que a autora fala assim: conta uma historinha que eu vou repetir para vocês. Vamos fazer aqui um faz de conta. Eu vou falando e vocês vão idealizando na cabeça de vocês. Imagina que vocês estejam numa floresta, num lugar assim, bem descampado, mas que tem uma árvore enorme. Uma árvore cheia de galhos, cheia de folhas, de flores, aquela árvore grandona que você olha para cima, assim, você perde até de vista. E aí você fica pequenininho com relação ao tamanho daquela árvore, que é muito grande, e tem mesmo árvores desse tamanho. Mas se você for para o alto de uma montanha, um alto bem alto, e você olhar para aquela mesma árvore, daquele mesmo tamanho, lá de cima, você vai ver uma árvore pequenininha, como se fosse assim, uma coisa bem pequenininha, você pudesse pegar com a mão. Então, o que, que muda você perto da árvore ou longe da árvore? A árvore tem o mesmo tamanho, está no mesmo lugar, está tudo certo, tudo igual. O que muda é o do lugar que você vai ver. O que muda é a sua percepção sobre aquela árvore. Então, pensando nisso, é que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas assim. As situações, eu já falei aqui em outros vídeos, os problemas existem, as situações também. O que vai determinar se você vai sofrer mais ou menos vai ser realmente como que aquela situação vai refletir dentro de você, a dimensão que você vai dar para ela. Então, diante de uma dificuldade, depois daquele susto, depois que você chora, que você de repente esbraveja, ou então fica isolado, ou então sai falando para todo mundo, cada um tem uma reação diferente, depois desse momento, né, de impacto, o que a gente precisa fazer? Eu creio que seja necessário. Olha para a dificuldade, avalia o que está acontecendo de uma maneira racional, inteligente, e depois você vai olhar para a solução do problema. Porque se você ficar focado no problema, se você ficar ali só pensando naquilo, e ruminando, e reclamando, e sofrendo, você vai adoecer, você vai estressar, você vai perder sua saúde, vai perder a qualidade dos seus relacionamentos, não vai resolver nada. Então você precisa de olhar, avaliar e começar a gestar, começar a criar uma solução para resolver aquela questão. Atitudes que você tem que tomar, enfim, coisas que você tem que fazer, né? Então, desfoca do problema e começa a pensar na solução. Sabe por quê? Para cada problema tem uma solução, tem uma saída. Agora, se você falar para mim assim, mas você não depende de mim solucionar, né? Eu sou impotente diante daquela situação. Então, eu vou te falar uma coisa. Se você não puder mudar a realidade externa, não tiver nada que você possa fazer, então você pode fazer uma coisa muito poderosa, mudar a sua realidade interna. Exatamente o que ele fala nesse livro. Você vai mudar a sua posição, vai mudar o seu olhar, a sua postura, a sua percepção. E aí a sua realidade interna mudando, você cria condições de relacionar com a realidade externa, seja ela qual for. Então você tem que lançar um novo olhar, porque aí você vai encontrar novas saídas. Lembra daquela coisa que todo mundo fala, mas que eu acho que é bom a gente refletir sobre meio copo de água? Se você estiver com muita sede, aí chega alguém e fala assim, nossa, tem que conseguir meio copo d'água. Você pode olhar para meio copo d'água e falar, nossa, que bom, graças a Deus você me deu um copo d'água, toma aquele copo d'água e se refazer. Então você pode pegar, olhar para o copo e falar assim, mas só meio copo? E quem tem o resto? Por que não tem o copo cheio? Então, se você focar na metade da água, né, na metade do copo com água, você vai se satisfazer. Se você focar só na metade que não tem água, no vazio do copo, você vai se entristecer. Mas o copo está do mesmo jeito, com meio copo de água. Então, em que você quer focar? Você quer focar no problema
e ficar ali ruminando, né, estressando, ou você quer focar na solução, realçando aquilo que até de bom que pode ter em qualquer situação, né? E tem uma outra história, muito comum, todo mundo conhece, mas eu acho que também vale a pena a gente pensar de novo. É assim, de um vendedor, acho que ele é fictício, não sei, de um vendedor que vai para a Índia vender sapatos. Então ele pega, né, o avião e vai, chega lá todo satisfeito, muito populoso e tudo. Quando ele chega lá, que ele olha para um lado, que ele olha para o outro e vê todo mundo descalço, ele fica apavorado. Fica desesperado, fica apavorado, liga para a firma de novo e fala, pelo amor de Deus, suspende toda a encomenda, porque aqui ninguém usa sapato, e vou para outro país, vou para outro lugar, porque aqui não vai dar certo. Então o que aconteceu? Ele olhou para a dificuldade e desistiu. Aí tempo depois vai um outro vendedor para o mesmo lugar com as mesmas condições. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, vê todo mundo sem sapato e liga para a firma. Redobra toda a encomenda, manda tudo que você tiver aí, porque aqui ninguém usa sapato ainda. Então, quer dizer, diante da mesma situação nossa, da dificuldade, um focou na dificuldade e desistiu. E o outro criou uma possibilidade nova em cima daquela dificuldade e falou, eu vou faturar e vai dar tudo certo. Então, as coisas muitas vezes dependem mesmo do nosso olhar, da nossa percepção, da forma como você lida com as questões. Se você colocar muito fermento nessa massa, que o negócio vai ficar tão grande, na sua fantasia, na sua cabeça, vai te engolir. E daqui a pouquinho você está fazendo aí o que a gente está tratando aqui toda semana, né? Doenças psicossomáticas vão acontecer, né? Por conta disso. Então, eu te pergunto uma coisa. Você pode ser escravo ou senhor da sua história. Se você for escravo, você vai ficar preso, você vai ficar refém no sofrimento. E se você for senhor da sua história, e aí sim, você vai buscar ideias, você vai buscar saídas, você vai se movimentar e vai crescer apesar de todas as dificuldades. Agora, tudo depende de quê? Depende do jeito que você vê. Depende da maneira como você vai lidar com cada situação. E agora, só para finalizar esse vídeo, eu quero falar para você de uma frase do Charles Darwin. Então, eu vou ler aqui. Não são os fortes da espécie que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas sim aqueles que respondem melhor a mudanças. Então, nós temos que ser flexíveis para mudar as coisas, para poder resolver situações. Tem algumas coisas são inegociáveis, então a gente não pode negociar e aquilo é do seu caráter, dos seus valores. Mas em outras situações a gente tem que ter um olhar flexível, a gente tem que ter aquela possibilidade de estar mudando as coisas, né? E outra coisa, outra frase que eu vou dizer para vocês, que eu não sei o autor, por isso eu não vou mencionar, mas é assim, e com essa eu fecho esse vídeo. Vença a si mesmo e a si mesmo. Então, eu quero que você repense essas coisas todas, se reposicione frente aos seus desafios, suas dificuldades, né, o seu sofrimento, as suas dores, dê a dimensão adequada para isso e prossiga em frente. Você sabe por quê? Tudo passa. Tanto um bom momento quanto um momento difícil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.